E aí, Dev, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o William dos Santos e vou fazer um tutorial de como fazer um clone da calculadora do Windows utilizando apenas JavaScript, HTML e CSS. E para quem quiser o código, vou deixar o link do GitHub do projeto aqui na descrição, tá? Então, o projeto, além do layout, vai conter as operações da calculadora, tá? Então, por exemplo, se eu digitar 3 mais 6 aqui, aqui também vai ser 3 mais 6. Tá? O total vai ser igual a 9. Eu vou ter a raiz, vou ter a potência, vou ter a divisão por 1, a porcentagem, apagar o último, tá? E assim por diante, beleza? Aqui eu já comecei criando a pasta calculadora na minha máquina, tá? Abri no Visual Studio Code e vou iniciar criando os arquivos index.html, style.css e calc.js, que vai ser o nosso arquivo de JavaScript, tá? Aqui no index.html eu vou digitar HTML, vai aparecer como sugestão HTML5, eu clico em cima, já cria uma pré-estrutura do HTML. No título eu vou colocar como calculadora, tá? Eu já vou importar o style, que vai ser style.css, e já vou importar também o nosso arquivo de script, né, que é o calc.js. CLC. Beleza. Vamos começar criando a estrutura do HTML, tá? Então, a classe que vai englobar todo o restante do HTML eu vou definir como calc, tá? E dentro vai ter a div scroll. Essa div scroll aqui é quando eu tiver vários resultados, um resultado muito grande, né? Que não cabe no visor, ele vai criar esse scroll horizontal aqui. Eu já vou startar o projeto para a gente ver em tempo real as alterações com o GoLive. Tá? O GoLive é uma extensão aqui do VS Code. Mas caso você não tenha, você pode apenas abrir o arquivo index.html que vai funcionar na tua máquina, beleza? Então eu vou startar o GoLive aqui. Eu vou continuar criando aqui a div display, que vai ser inicializada sempre com 0. Também vou dar um ID para essa div como display. Embaixo da div scroll eu vou criar a div que vai conter os botões. Então, calc botões. Eu tenho os botões pré-pronto aqui na minha máquina. Eu vou copiar e colar aqui, aí vocês pausam o vídeo e colam e copiam esses botões, tá? Basicamente vai ter as informações aqui, o texto dos botões da calculadora, os ID que a gente vai manipular no JavaScript e as classes que a gente vai manipular no CSS. Tá? O HTML é basicamente isso. Agora a gente vai começar a estilização. Tá? Então aqui no style.css eu vou criar a estilização global, que vai ser asterisco abre chaves, margem igual a 0, padding 0, box sizing border box e font family igual a Arial mesmo, tá? No body eu vou deixar um background como white smoke, um cinza bem fraquinho, tá? No widget vai ser 100 VW, weight 100 VH e vamos centralizar a calculadora, tá? Então display flex
Justify Content Center e Align Item Center. Agora vamos estilizar a classe Calc, que vai ter Align Item Center, Background Color. Eu vou utilizar o código E7, E6, E6, que vai ser um cinzinha, tá? Aqui faltou Align Item Center. Vai ter Display Flex aqui. A Flex Direction vai ser Column. Padding vai ser de 0.3 rem. E o Width alto. Tá? Agora para a classe dos botões, vai ser Calc Botões. Vai ter o Display Grid. Então, Display Grid. Grid Template Columns. Como vai ser 4 colunas, eu vou fazer um FL aqui. E replicar 4 vezes. Tá? Ó, já criou a forma aqui. Eu vou utilizar o Grid Gap para deixar um espacinho entre os botões. Agora vamos estilizar os botões em si, né? Então eles vão ter o tamanho de 5 rem, o edit vai ser de 3.5 e não vai ter borda, tá? Quando passar com o mouse em cima, ele vai ter que deixar um pouquinho mais escuro, tá? Então a gente vai ter que tratar o over do botão. Então aqui no over, eu só vou alterar o background color para deixar nesse CCC aqui, tá? Esse cinza, que vai ficar mais escuro quando eu passar o mouse por cima, tá? Agora a gente vai estilizar também os botões numéricos, tá? Que tem essas classes aqui com algumas especificações. Então os botões numéricos vão ter o font size large e o font weight bold, tá? Um negrito ali. Os botões numéricos também tem uma classe chamada BG White, que basicamente vai deixar os botões com o fundo branco, né? Então só vou colocar um background color como white. Isso aí. O botão igual, ele tem um style mais azul, então a gente vai estilizar ele separado. Então aqui a gente vai colocar um background color como 95 BFF5. E no over dele vai ter que ficar um pouquinho mais escuro. Então eu vou utilizar esse código aqui, tá? Então basicamente os botões aqui ficaram com a estilização ok, tá? Só vou aumentar aqui os botões sinais, que eles têm que ficar um pouquinho maiores, que eles estão bem pequenos ali na tela. Então eu vou deixar com font size de 20 pixels.
E agora a gente vai fazer o CSS do scroll, que vai ter um width de 20 rem, vai ter um overflow na horizontal automático, e o HSpace vai ser no wrap. A gente vai estilizar também a questão da responsabilidade, né? Responsividade, para quando o visor for menor, a resolução for menor, ele caiba aqui na tela, né? Então vamos utilizar Media, que como parâmetro vai receber o max width, que se for até 600 pixels, os botões vão ter um tamanho de 4 rem, e o scroll vai ter um tamanho de 16 rem. Vamos fazer para quando for até 300 pixels, tá? Para diminuir menos ainda, mais ainda. Então 3 rem, 16 rems para o scroll, 12. Então beleza, então quando eu diminuir a tela aqui, ele vai ficando responsivo. Tá? Ficou faltando o display aqui, tá? Então eu só vou colocar embaixo do scroll aqui, ponto display. Ponto display, que vai ter um font weight bold, width 100%, texture line and font size vai ser 35 pixels e um padding de 15 de altura e 5 nas laterais. Então fechamos o HTML e o CSS. Então vamos continuar com o JavaScript. O primeiro passo vai ser declarar as variáveis que vão armazenar os botões do HTML, tá? Então eu vou deixar pré-pronto aqui, vocês pausam o vídeo e copiam, tá? Basicamente eu estou recuperando os IDs por document.getElementById, que vai vir aqui no HTML e vai pegar os IDs conforme eu declarei aqui. E os numeradores, eu usei o document.carrySelectAll, que vai pegar todos os IDs que contém NUM no ID, tá? Então todos esses num7, num8, num9 vai ser carregado nessa variável aqui, tá? Eu vou declarar algumas variáveis que a gente vai utilizar também, tá? Vou deixar pronto aqui. Então, let primeiro, que vai referenciar o primeiro número do visor igual a true. O let operador, que vai armazenar o operador, né, que foi clicado. Let número anterior, como quando eu clico aqui, ó, quando eu clico num 3 mais 6, o 3 acaba sendo o número anterior e o 6 o número atual, então a gente tem que armazenar isso também. E também vou armazenar o número atual e também o let apagar igual, que eu vou explicar depois do porquê disso, tá? Então, o primeiro passo aqui, vamos criar a função que vai exibir, quando eu clicar aqui nos botões,
os botões no visor, tá? Então eu vou usar o for each nessa variável dos numeradores, que para cada para cada item do for each ele vai atribuir o evento do clique, tá? E entre aspas, simples. E para cada evento clique vai chamar a função inserir, tá? Então eu vou declarar a função inserir aqui, que vai receber por parâmetro o texto de cada botão, que eu vou atribuir a responsabilidade para outra função, que é inserir display, que como parâmetro vai receber esse texto através do e.target.textContent, tá? E vou criar essa função const inserir display, que vai receber o texto e a gente vai fazer uma verificação quando for inserido no visor, né? Vai ser verificado se for o primeiro número da operação, ele vai colocar um display.textContent igual a text, né? E o primeiro fica igual a false, para receber o segundo número no visor, né? Caso não for o primeiro, então ele vai concatenar, né? Então, mais igual ao texto. Aqui na calculadora do Windows ele tem um limite aqui de digitação, né? Que eu coloquei como o tamanho 16, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar display igual display.substring, que vai da posição 1, que no caso inicia em 0 aqui, até a 17, tá? E o número atual vai receber o que tiver no display. E o apagar igual vai ser igual a true. Porque depois que começa a digitar no visor, né, ele está apto a excluir, beleza? Agora a segunda função vai ser inserir, no caso, os operadores, né, na operação ali. Eu vou fazer um for each no mesmo esquema que eu fiz para os numeradores. Então, operadores, tá? For each. E eu vou adicionar o evento clique e a função inserir operadores. Inserir operador, tá? Então, const operador vai receber uma função que quando for clicar no operador, o próximo número vai ser o primeiro do visor, né? Então 3 mais, agora tem que vir um primeiro número, né? Que é o 6. Então vai ser primeiro igual a true, o operador vai receber e.target.textContent. E aqui no layout eu coloquei textos para a multiplicação e para a divisão, né? Então a gente vai fazer uma condição para quando for clicado no vezes e na divisão for colocado o asterisco e a barra, né? Então se o operador for igual
ao x, então o operador vai ser igual a asterisco. E else if, se o operador for igual deixa eu pegar aqui o sinal de divisão. Então, o operador vai ser igual ao sinal de barra, tá? E também o número anterior acaba sendo o display.textContent. Beleza, agora a gente vai fazer a função que vai calcular os numeradores e os operadores, tá? Então a gente vai utilizar essa variável igual aqui. A gente vai atribuir o evento de clique. E a função vai ser calcular. Então const calcular vai ser igual uma função anônima que vai verificar se tem um número anterior para fazer o cálculo e se tem operador. Então eu vou criar uma variável aqui como let, que vai receber result igual número anterior mais o operador, tá? Vai concatenar com o operador. Eu vou fazer uma verificação para quando tiver ou não o número atual, tá? Por exemplo, se eu clicar no 3 mais e clicar em igual, ele vai fazer uma soma como se fosse 3 mais 3, tá? E vai aumentando. Então vou verificar se tiver número atual, então o result vai concatenar com o número atual. Caso não tenha, então o result vai concatenar com ele mesmo, que é o número anterior, né? Número anterior. Aí, após isso, a gente vai fazer display.textContent, que vai receber o eval, que é a função JavaScript que efetua o cálculo, tá? Então, vai ser result replace que vai ter replace em vírgula para ponto, tá? Porque para você fazer um cálculo ali em JavaScript precisa de ponto, não vírgula, tá? E eu vou criar uma função para voltar vírgula ao visor, tá? Então const ajusta ponto vírgula, tá? Que recebe uma função anônima que vai ser igual a display ponto textContent igual a display ponto textContent igual ponto replace ponto por vírgula, tá? E aqui a gente chama essa função. Quando tem divisão por zero ou algum outro cálculo que não dá certo, ele dá alguns erros, tá? Nesse eval. Por exemplo, isso daqui ele vai dar n a n aqui no visor, tá? Então a gente pode fazer uma verificação se caso o display.textContent for igual a n, que é o erro no caso, então o display ele vai receber zero, tá? Aí não vai aparecer nenhuma mensagem de erro na tela.
Depois disso, o número anterior vai ser igual ao display.textContent. O primeiro vai ser igual a true. E apagar igual vai ser igual a false. Depois disso, a gente vai implementar o apagar último, tá? Só antes eu vou testar aqui como que ficou o result. Por exemplo, 3 mais 6 igual a 9. E por assim vai, tá? Se eu fizer uma divisão por 0, ele dá 0, não dá nenhum erro na tela, tá? 9 vezes 6, assim por diante, beleza? Agora vamos implementar o igual, que ele tem uma condição, né? Que ele não vai apagar quando for um resultado, né? Digamos, se eu clicar em 13 mais 6, se clicar em igual, ele não pode apagar o resultado. Ele só vai apagar quando eu estiver formulando a conta ali, tá? Então eu vou pegar a const do apagar, vou atribuir o evento e criar a função apagar último. Então const apagar último recebe a função que vai verificar se esse apagar igual aqui está igual a true para efetuar a operação. E vai verificar se no visor tem um tamanho maior do que 1, tá? Então text.length for maior que 1, então ele vai apagar. Caso tenha só um número no visor e apagar, ele vai se tornar 0, né? Então display.textContent igual a, vai ser igual a display.textContent.slice 0,1. Então esse slice ele vai pegar do último, a última posição ali do visor, menos 1. Vai apagar o último. Caso ele tenha só um número, então ele vai ser display content igual a 0. Depois disso, ele volta a ser o primeiro igual a true. Então, basicamente, se eu digitar aqui e apagando, ele apaga, o último deixa 0. E se eu fizer alguma conta, ele não apaga o resultado. Isso aí. Agora vamos fazer o sinal de menos e mais, né? Então, 3, se eu clicar aqui, ele torna negativo, mais 5 fica 2, tá? Então, eu vou atribuir o evento, mais menos, eu vou deixar a função com o nome inverte sinal, então const inverte sinal igual função anônima, que vai ser igual, vai ser display.textContent igual parse, deixa eu colocar aqui, parse float ponto replace vírgula por ponto vezes menos 1, que um número é positivo vezes menos 1, o número acaba ficando negativo, tá? Vice-versa. Ajustar ponto e vírgula, tá? Então 3 menos mais 5 igual a 2.
O próximo vai ser o limpar cálculo. O limpar cálculo, ele limpa só o número do visor. Por exemplo, se eu tiver 3 mais 5, ele vai limpar só o 5 ao clicar no limpar cálculo, né? Se eu digitar 8, ele vai fazer o 3 mais 8. Então, eu vou atribuir o evento para esse botão. Limpar cálculo, vou chamar a função como limpa cálculo mesmo. Const limpa cálculo igual função anônima. Então, basicamente, o display vai ficar zerado, tá? E o primeiro vai ser igual a true. Então, 9 mais 5, eu vou clicar aqui, ele só vai pagar o 5, então se eu digitar o 4, vai ser 9 mais 4. Tá? O próximo vai limpar tudo, então se eu clicar no C, ele limpa todo o cálculo, não faz mais nada. Tá? Então eu vou copiar essa última função aqui, que vai ser bem parecida. Limpar tudo, o nome da função vai ser limpa tudo. E fora limpar o display, ele vai limpar o número anterior, deixar zerado, e o número atual. Tá? Então, se eu colocar 3 mais 2 e clicar no C, ele fica zerado. Tá? O próximo é o cálculo de porcentagem. Então, eu vou atribuir o evento da porcentagem. Então, calc porc de porcentagem. Vou criar a função aqui. Então, basicamente, vai ser o display.textContent igual parseFloat dividido por 100. Tá? Depois disso, eu vou chamar a função para ajustar o ponto e vírgula. O número atual vai ser igual display.textContent e o primeiro vai ser igual a true. Tá? Então, se eu fizer 105 vezes 5%, já faz o cálculo de 5% aqui, né? Vezes 5%, e se eu clicar em igual, ele efetua o cálculo. Tá? Isso aí. Agora vamos fazer a divisão por 1, que é basicamente 1 dividido o número do visor. Então, eu vou implementar aqui o evento e a função vai ser calc divisão 1. Então, const calc divisão 1 recebe função anônima. Então, basicamente vai ser isso aqui, só que ao invés de dividir por 100, ele divide o 1 no início, 1 dividido pelo número. Tá, vamos testar aqui. 1 dividido, 9, e clica em 1, ele faz a divisão, 9, clica em 1, faz a divisão. Isso aí. Agora a gente vai implementar a potência, tá? Então eu vou atribuir o evento calc potência const calc potência vai ser igual a função anônima e vai ser igual display.textContent igual, eu vou fazer uma função do JavaScript aqui, no caso implementar aqui,
que é match.poll. Essa função é responsável por fazer a potência, tá? Então eu coloco como primeiro parâmetro o número, que vai ser da potência, e depois qual que é o número da potência, tá? Então vai ser o primeiro elevado ao segundo parâmetro, tá? A divisão por 1 fica igual a 0. Tá? No cálculo de potência também. Vamos testar. 8 elevado a 8, 104, e assim por diante. Agora, por último, vamos fazer a raiz. Tá? Então, calc raiz, que a gente vai utilizar uma outra função que já tem no JavaScript, né? Que é o sqrt. Tá? Isso aqui ele basicamente calcula a raiz, mas só não tem segundo parâmetro. Tá? Salvamos aqui e fizemos 64 na raiz, fica 8 e assim por diante. Tá? Bom, chegamos ao fim desse tutorial. Conforme eu conseguir, eu vou montar mais projetos para postar aqui no YouTube. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreva aí. Até a próxima.